Olá, amigos e seguidores do canal Nação Sarada. Eu quero trazer aqui nessa tarde uma palavra de Deus ao seu coração. E ela se encontra em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz assim, olha: porque quem te faz diferente? E quem tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Porque quem te faz diferente? E que tem tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te glorias, como se não houvera recebido? Hoje o tema é: não se compare. Precisamos tomar cuidado para não vivermos a vida comparando-nos com outras pessoas. É muito importante estarmos atentos a isso, já que nós somos pessoas diferentes. Deus nos fez diferenciados e nós temos que ficar atento a essa questão. Ou então nós iremos cair num sobe e desce de comparação, o tempo todo comparando-se com o outro, querendo ser igual ao outro, ou até mesmo não se sentindo capaz devido ao fato de não fazer o que o outro faz. Você precisa entender que Deus nos vê no coletivo, mas principalmente no individual. Ele vê você como uma pessoa única. Comparar-se com outros, às vezes, é como a inveja. É um sentimento que surge por não confiarmos no amor de Deus. Estarmos o tempo todo nos comparando é um sentimento que ele surge com inveja, né? Porque nós estamos dizendo com isso que não confiamos no amor de Deus, que não confiamos que Ele tenha nos feito exatamente como Ele planejou, ou que Ele tenha errado ao ter nos criado, o que nós sabemos que não é verdade, já que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele nos criou perfeito aos seus olhos, né? Aos seus próprios olhos. Passar a vida se comparando com outros, comparar-se é não aceitar-se, é dizer que Deus não te fez direito. Você acaba dizendo com isso que você não aceita, que Deus não fez você direito, não fez você perfeito. Você acaba não se aceitando. Pare hoje de ficar se comparando com outras pessoas. Você que é pai e é mãe, cuidado para não passar a vida comparando seus filhos com os outros ou com os dos outros, né? Muitas vezes, dentro de uma família, existe essa questão de o pai, a mãe acabar comparando um filho com o outro, né? Tem sempre aquele filho que se destaca mais do que o outro, e essa comparação é muito perigosa, porque ela acaba criando rivalidades, né? E até mesmo pais que ficam comparando seus filhos com os filhos de outras pessoas. Ah, mas você não é como fulano tem um bom filho. Olha, precisamos não viver a nossa vida nos comparando a nada e nem a ninguém. Você não pode passar a sua vida comparando as pessoas. Isso é dizer que Deus não fez você direito. É não aceitar o filho, a filha que Deus te deu, exatamente como Ele fez, como Ele criou. Até mesmo um irmão com outro, né? Foi assim a história de José. O pai o amava mais que os outros filhos e o comparava o tempo todo, até que os irmãos o venderam. Por quê? Por causa de raiva, inveja. Porque o pai, além de amar José mais que todos os outros filhos, José era filho de sua esposa amada, né? Já que nós sabemos que ele tinha quatro esposas, aliás, né? 2 esposas, e as servas das 2 esposas também se tornaram esposa dele. E ele então, ali naquele momento, ele sempre ressaltava José, falava de José, destacava José diante dos seus irmãos. E isso gerou ódio, raiva, gerou perseguição, a ponto que os irmãos jogaram ele dentro de um buraco, né? E o venderam como escravo para o Egito. E quantas casas não estão assim?
O marido que compara a esposa com a outra. A esposa do fulano é mais bonita. Só que o fulano, ele investe nela. Ele investe naquela esposa. Ele dá o dinheiro para ela ir num salão, arrumar o seu cabelo, fazer uma escova, fazer uma limpeza de pele, fazer uma unha. Ele está o tempo todo comprando coisas que deixam aquela esposa bonita. E muitas vezes, quando esse marido que compara a esposa com outra, dizendo para ela, né, que ela não está bonita, ou que está acima do seu peso, ou que precisa se vestir melhor, se arrumar melhor, é o mesmo que não gasta um centavo com a esposa, né? Não investe para que ela seja uma mulher também bonita, né? À altura do que ele acha, então, ou do que ele deseja. É muito importante você aceitar a pessoa que está ao seu lado, não comparar ela com ninguém, com absolutamente ninguém. Eu estou falando aqui, né, de um marido que compara a esposa com a esposa do outro, mas também existem esposas que comparam seus maridos, né? Fica o tempo todo comparando ele, o fulano, ele faz tudo dentro da casa, ele arruma tudo que quebra, ele conserta tudo, né? E muitas vezes aquele marido, ela casou com uma pessoa que não faz isso, que não conserta, que não tem essa habilidade. Você tem que entender essas coisas e não passar a sua vida comparando, né? Porque há pessoas que têm habilidades para consertar as coisas, se virar, né, dentro de qualquer situação, e outras que não vai adiantar, ainda que você esprema, não vai sair absolutamente nada. Então é preciso você parar de comparar uma pessoa com a outra. Pessoas que se comparam no local de trabalho, né? O Antônio, ele é melhor que você. Aí você precisa responder, e daí? Eu me aceito como eu sou. O Antônio pode ser até melhor do que eu, mas eu me aceito. Eu sou quem sou. Eu não vou passar a minha vida me comparando a ninguém. Porque se a gente passar a vida se comparando e olhando as pessoas, né, dizendo, poxa, o fulano é melhor que eu, ele faz isso melhor que eu, nós nunca nos aceitaremos e sempre iremos estar dizendo com isso que Deus não nos fez direito. O que não é verdade, Ele nos fez perfeito, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele não fez você para você viver comparando-se absolutamente a ninguém, e nem comparar a sua família, nem comparar os seus filhos, sua esposa, seu marido, nem mesmo num local de trabalho. Sabe, existem comparações que podem até boas, que podem até trazer ali um equilíbrio para um crescimento dentro do trabalho, né? Mas existem comparações que podem gerar inveja, ódio. Eu mesma conheci um caso logo no meu início do meu ministério, logo no início da minha caminhada de estar ali pregando a palavra de Deus, onde um senhor de idade entrou na igreja e ele me disse que ele era um homem que tinha tudo na vida. Ele teve casa, bens, família, esposa, filhos, e agora ele estava vivendo em condição de rua. Ele havia perdido tudo, e eu lhe disse por que ele estava naquela condição, e então ele me disse, por quê? Por causa da inveja. Então ele me contou a sua história, que ele trabalhava num local e lá o patrão gostava muito dele, do serviço dele, o elogiava demais, mas tinha um outro funcionário que vivia com inveja, com raiva, já que não recebia elogios do patrão como aquele funcionário. E então, um certo dia, ele trouxe um bolo, ele trouxe um pedaço de bolo e ele compartilhou com esse senhor. E esse senhor, então, quando foi para comer o bolo, havia um outro funcionário que era cristão e ele disse, não coma esse bolo, não faça isso, Deus está dizendo para você não comer. E aquele homem então jogou o bolo fora, e o cachorro daquele local, daquele trabalho, comeu aquele bolo, e instantes depois ele faleceu, começou a convulsionar, estava envenenado aquele pedaço de bolo. Aquele homem que tentou envenenar o funcionário foi mandado embora, e o funcionário disse que depois disso a vida dele nunca mais foi igual. Ele começou a perder tudo, absolutamente tudo, foi perdendo tudo, acabou perdendo o emprego, perdeu sua esposa, perdeu sua família, perdeu os seus bens,
e ele vivia em condição de rua, agora já idoso, de cabelo branco. Isso faz um bom tempo, mas essa é só uma das histórias. Eu poderia te contar diversas histórias ao longo do meu ministério, ao longo da minha caminhada com Jesus, de pessoas que eu já ouvi. Tudo por quê? Por causa da inveja, por causa de pessoas que querem estar o tempo todo se comparando a outra. Você precisa dizer então: que bom que o Antônio é melhor, mas eu me aceito como sou, eu me valorizo como Deus me fez, com os meus defeitos e as minhas qualidades, porque Deus não nos colocou nessa terra para ficarmos nos comparando a absolutamente ninguém, e muito menos comparar pessoas, amigos, filhos, irmãos, funcionário, esposa e por aí vai. Deus não te colocou nessa terra para que você se compare a absolutamente ninguém, porque cada pessoa, cada indivíduo, ele foi criado da forma e da imagem do próprio Deus e da forma que o próprio Deus imaginou. Não fique se comparando. Você pode conhecer pessoas que fazem as coisas absolutamente melhor que você, mas se aceite como você é, se valorize como Deus te fez, sabe? Com suas qualidades e defeitos. Aprenda a aceitar-se como você é. Aprenda-se a aceitar a pessoa que Deus te fez, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Não aponte pessoas, não aponte sua família, não aponte seus filhos. Não fica colocando esse tipo de situações dentro da sua casa. Isso vai gerar contendas, brigas. Vai ter um filho contra o outro, irmãos que se odeiam, tentando se destruir. Por quê? Porque vira uma competição. Quem é melhor, quem é mais aceito, quem é mais amado. A história de José é uma história que nos ensina muitas coisas. E nós precisamos entender que Deus nos fez exatamente como somos. Olha, que você possa colocar essa palavra no seu coração e que você possa levar isso a sério na sua vida e que você possa pedir a Deus para que não haja mais comparação na sua vida. Toda vez que você se deparar com alguém, seja essa pessoa melhor que você ou até mesmo inferior, se é que podemos dizer isso, né? Porque não existem pessoas inferiores, mas há aqueles que acham que são inferiores aos outros ou que se sentem superiores aos outros. Independente disso, trate as pessoas da mesma maneira e, principalmente, se trate com todo respeito, se ame e se aceite. Não importa quem está ao seu lado, se é melhor ou não, você é aquele que Deus sonhou, a imagem, a semelhança dele, do Criador. Esse quadro, ele nos mostra o leão da tribo de Judá. O leão representa a figura do próprio Cristo, a força, a doçura. Se você analisar, ao mesmo tempo que o leão tem força, o olhar dele também tem doçura. Nós somos filhos do Deus vivo. Nós somos filhos do Deus Criador, que colocou em nós força e também doçura. É preciso aceitação. É preciso não viver de comparação. Não compare seu irmão. Não compare seu pai. Não compare sua família. Não compare sua igreja. Não compare seus pastores, pastoras. Apenas você precisa entender que é importante cuidar para não viver a vida comparando-se a outras pessoas, comparando-se a outros. Você precisa colocar no seu coração que você é perfeito como Deus te fez. Se valorize, aceite a obra que Deus começou na tua vida, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar, é fiel para concluir até a vinda do Cristo vivo. Deus abençoe você. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Que nós possamos olhar para nós e nos valorizarmos como pessoas, como filhos amados, servos do Criador,
do Deus eterno, do Deus Altíssimo. Que nós possamos ter a força do leão, mas a doçura que ele traz nos seus olhos. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Porque se crescermos na graça e no conhecimento, nós nunca passaremos a nossa vida nos comparando a quem quer que seja, e muito menos comparando as pessoas ao nosso redor. Deus abençoe a sua vida, te dê um final de semana abençoadíssimo. Guarde você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. E você diz amém. Olha, não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Um forte abraço, até a próxima palavra, se assim o Senhor nos permitir, no nome de Jesus. Amém?